Então, primeiramente, né, boa noite para todo mundo. Vai ficar aí no cantinho aí, Madalena. Sejam muito bem-vindos, né? Muito bom ver essa casa cheia aqui, né? E com esse calorzinho, né? É uma alegria muito grande, né? Poder, Dona Valquíria, nem ter cumprimentado a senhora direito, né? Dona Valquíria me puxa a orelha depois. Né? Sejam muito bem-vindos, amém? Meu salmo preferido, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Então, como é bom a gente estar juntos, né? Hoje, pela tarde, eu fui levar o Jean no hospital lá na cidade de Biguaçu, a gente foi conversando no carro e a gente estava falando um pouquinho, né? Sobre um texto na Bíblia que diz, né, que nós não podemos deixar de congregar, né, como é costume dos irmãos. Então, essa questão de estar junto, de congregar, isso não foi um homem que inventou, não foi um pastor que inventou, não foi um apóstolo. Isso é um princípio bíblico, né? Deus espera que a gente possa estar junto, que a gente possa cultuar a Ele junto, que a gente possa servir a Ele junto. Claro que existem os imprevistos, né? Claro que existem imprevistos e existem também fases, né? É uma palavra que Deus nos deu lá no Encontro das Águas, que também já foi ministrado aqui, Eclesiastes 3, né? Diz que há um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar. Então, quando a gente está vivendo o tempo de afastar-se de abraçar, é bom mesmo que você fique longe de todo mundo, né? Quando, principalmente se a gente estiver meio leproso ou doente, é bom que a gente fique um pouco afastado, porque se a gente está doente, em algumas circunstâncias, o nosso convívio pode afetar quem está próximo, né? Ao menos que a gente consiga ter autocontrole. Mas a verdade é que tem momentos que a gente precisa de um tempo para a gente mesmo. Tem momentos que a gente está doente mesmo, doente emocionalmente, está vivendo um luto, está vivendo um processo de dor, um momento, uma perda, uma falência financeira, uma traição, um divórcio. E esses momentos de dores profundas na alma, muitas vezes o ser humano ele vai precisar de um tempo para ele se refazer. O próprio Jesus, a Bíblia fala que quando João Batista morreu, ele foi um tempo para o deserto, ele ficou um tempo lá. Então nós precisamos desse tempo. A Bíblia prevê esses tempos, né? Que para cada pessoa é diferente. Tem pessoas que precisam de um tempo maior, outras precisam de um tempo menor. Então não tem nada de errado. Se eu estiver vivendo um tempo de se afastar, de abraçar, eu vou precisar realmente ficar nesse tempo e está tudo certo. Só que esse tempo não pode durar para sempre, né? Esse tempo ele precisa chegar a um fim, porque para todos os efeitos a vontade de Deus é que a gente viva em união, que a gente esteja congregando. Até porque uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, que a igreja ela também tem uma semelhança de um hospital, né? Eu tenho aprendido que a igreja não é um hospital. A igreja, para mim, principalmente o local de culto, ele é comparado a um quartel-general onde nós somos treinados para colocar em prática a palavra de Deus, né? Nós somos um exército que somos treinados porque nós temos um propósito aqui na Terra. Nosso propósito é implantar o céu na Terra, é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra como é no céu. Então, para isso, o culto é um lugar de treinamento. E assim como no quartel-general tem a enfermaria, então também tem a enfermaria, o departamento de enfermaria na igreja. Mas a igreja não é um hospital, não é um lugar que você vai só para receber cura. Você também recebe cura lá. Mas a partir do momento que você é curado, então agora você vai ser devolvido para o propósito. Mas então, durante muito tempo a gente aprendeu isso, né? Que a igreja é também um lugar de ser restaurado, é também um lugar de ser curado. E não tem nada de errado quanto a isso, porque isso é uma verdade. Né? Quando a gente está reunido na presença de Deus, o Espírito Santo se manifesta e uma das coisas que ele faz é trazer cura, é trazer restauração. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa que ficou um tempo isolado da igreja, vai chegar uma hora que ela vai precisar voltar, porque é ali na igreja onde ela vai ser curada.
Ali, no convívio com os irmãos, é que ela vai ser restaurada. Então, não é saudável, né, ficar muito tempo distante do corpo, né? Então, por isso que esse tipo de reunião aqui não... deixar de participar de um grupo como esse, de um culto, eu estaria, vamos dizer assim, com saldo devedor, né, para com Deus. Porque essa é a vontade de Deus, né, que a gente possa estar junto, possa estar unido, possa estar congregando. E aí tem um provérbio que eu amo de paixão que diz, né, que como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Então aqui é um lugar onde a gente vai se lixar, né? Um afia o outro. E às vezes dói, né? Porque às vezes a opinião diferente, né, do nosso irmão, ela mexe com o nosso orgulho, né? E a gente não gosta de ser contrariado, a gente gostaria que todo mundo tivesse a mesma opinião da gente. Essa é a melhor parte. Que susto que eu levei. Eu achei que era alguém que chegou e fazendo barulho. Meu filho que ligou ali. Mas para que a gente cresça, né, como ser humano, como cidadão, como cristão, é importante que a gente aprenda a ouvir pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, que não pensem igualzinho a gente. É assim que a gente cresce. Por isso que é importante, né? É importante estar aqui. Sem falar que a Bíblia diz, para encerrar essa minha palavra introdutória aqui, é que eu fiquei 3 dias no Encontro das Águas, eu praticamente não preguei, então agora tem muita coisa para pregar agora, né? Estou acumulado, que tem que liberar. Sem falar, amados, que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, né, que é melhor ser 2 do que 1, né? Muitos aqui de repente já foram num casamento e já escutaram alguém usando esse texto bíblico para falar sobre casamento, para falar sobre noivado, né, relacionamento a 2. Mas esse texto de Eclesiastes que fala que é melhor ser 2, ele não está falando que é casamento ali, ele está falando que é melhor ser 2. É melhor ter uma companhia, é melhor ter um irmão, é melhor estar próximo de alguém, né? Eu fui com o Jean hoje à tarde lá, levar ele no hospital, eu tinha uma companhia, então a gente pode ir conversando, né? Se eu não tivesse ele ali, eu ia ficar falando só com Jesus, né? Mas é bom ter alguém do nosso lado, é bom para você desabafar, é bom para você trocar uma ideia. A Bíblia diz que quando um está fraco, assim acontece no casamento também, né? Quando um está fraco, o outro fortalece. Quando um está com frio, o outro esquenta, né? Quando um está com o salário meio debilitado, o outro ajuda a complementar a renda, né? Assim deveria ser a igreja também, né? Se tem algum irmão aqui entre nós aqui que está com uma renda financeira, está passando por um momento financeiro difícil, então agora eu vou complementar aquela renda, eu vou ajudar aquele irmão. Se tem alguém aqui que está passando por um momento de frio, né, está com um pouco agasalho e eu tenho roupa na minha casa, então eu vou ceder a minha roupa, eu vou ajudar a agasalhar ele. E isso não é só no sentido físico, é no sentido espiritual também, né? Às vezes uma palavra de esperança pode trazer ânimo, alegria para uma pessoa deprimida, uma pessoa abatida, né? Às vezes um abraço pode curar uma pessoa. Uma pessoa em depressão pode ser restaurada com um abraço. Se a linguagem dela for toque, né? Então um abraço pode curar uma pessoa. E como é que eu vou abraçar se eu estou longe, né? Como que eu vou abraçar longe? Por isso a importância de estar junto. Por isso a importância de viver em união, de estar congregando, né? Participar de uma igreja, participar de uma comunidade. Porque aqui a gente pode se abraçar, aqui a gente pode se ajudar, pode se aconselhar, orar um pelos outros, né? Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros, né? Seja bem-vindo, meu genro preferido, só tem ele, seu Marco Antônio. Fez aniversário ontem, depois espero que ele tenha trazido o bolo. Botei ele na pressão. Ele deu o bolo. Então, queridos, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. E que a gente possa guardar esse ensinamento no peito, né? No coração, né? Deus espera que a gente possa estar junto, né? E que a gente possa crescer junto, né? E aprender quando a gente tiver alguma diferença, aprender a romper algo que eu vejo que a igreja brasileira, a igreja como um todo, a igreja mundial, ela tem penado. Isso é o que eu vou falar agora, é por experiência, tá?
A igreja tem perdido muito espaço para o inimigo, ela tem apanhado do inimigo por causa de uma coisa chamada medo. O Jean tinha botado uma música aí para nós aí ouvir, nós não somos mais escravos do medo. Mas é um tipo de medo que eu quero falar aqui para encerrar essa palavra inicial, é um medo em particular, que tem diversos tipos de medo. E o medo que tem paralisado a igreja, o medo que tem travado a igreja, o medo que tem impedido a igreja de avançar, é o medo da sinceridade, é o medo de se expor, é o medo de olhar no olho e falar o que pensa. Isso eu estou falando por experiência de anos como pastor. Quantas vezes eu sei que tem pessoas que não conseguiram ficar muito tempo comigo porque estava com alguma coisa trancado na garganta, louco de vontade para vir falar para o pastor: pastor, eu não concordo com isso, pastor, eu penso diferente, pastor, eu tenho outra ideia, eu tenho outra opinião. Mas a pessoa não consegue chegar até o pastor para falar. Ela quer chegar, mas parece que tem alguma coisa que trava, um impedimento, é um tipo de um medo, que aí ela não consegue. E aí aquilo vai trancando na garganta, só que tem um problema, daqui a pouco vem uma segunda situação. Aí daqui a pouco vem uma terceira situação. E aí a gente estava falando do aspirador de pó, né? O aspirador de pó vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se eu não abrir esse aspirador de pó e liberar a sujeira que está lá dentro, ele vai estourar, ele vai explodir e ele não vai ter serventia mais nenhuma. Assim acontece com nós cristãos. Né? Eu tenho um problema com o Marco Antônio, só que eu não tenho coragem de falar para ele. Aí eu guardo no meu coração. E aí vem uma segunda situação e eu guardo no meu coração de novo. E vem uma terceira situação e eu guardo no meu coração. Daqui a pouco eu estou com ódio do Marco Antônio. Daqui a pouco eu estou com mágoa do Marco Antônio e eu não consigo mais nem ver ele na minha frente. E aí o que acontece? Eu acabo saindo da igreja do Marco Antônio congrega, porque eu não quero mais ver ele lá. Aí eu vou para outra igreja. E assim, ao longo de mais de 20 anos servindo a Deus, eu tenho visto isso acontecer. Mês após mês, ano após ano, ano após ano. E eu estou trazendo essa palavra aqui, que vem diretamente de Deus, porque eu entendo que a gente está vivendo um novo momento, é um novo momento da igreja. A gente acabou de chegar de um congresso onde Deus anunciou diversas formas, né, que a gente está entrando no novo tempo, uma nova estação. E nessa nova estação a gente não vai poder cometer mais erro velho, a gente pode até cometer erro novo, mas erro velho não. E esse erro de guardar as coisas no coração, eu preciso vencer isso. Tem algumas pessoas que têm até um dom assim sobrenatural, né, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas tem pessoas que têm um dom sobrenatural que ela consegue até digerir, não sei como, e ela permanece, né? Mas mesmo quem aprende a digerir, com o tempo o teu coração vai ficando pesado, o teu coração vai ficando baleado. Então a gente precisa, queridos, nós precisamos. Eu estou pregando para mim também, porque eu sou o tipo da pessoa que eu sempre fui muito... Eu sempre tentei tanto imitar Jesus, que quando a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, né, foi levado diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca, muitas vezes na minha vida eu tentei praticar isso. E olha que eu pratiquei isso muitas vezes na minha vida. Mesmo sendo injuriado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo apunhalado pelas costas ou perseguido, eu sofri calado. Só que até essa pessoa que sofre calado, ela tem um tempo. Se uma hora ela não aprender a desabafar, se ela não aprender a abrir a boca, ela vai adoecer. Ela vai adoecer e ela pode parar numa cama. Então, que a gente possa aprender a se abrir, vencer o medo. Não é pecado ter uma opinião diferente, não é pecado pensar diferente, não é pecado discordar de uma pregação, de uma opinião do pastor. Por quê? Porque o pastor não é dono da verdade, assim como ninguém aqui é. Então tem que vencer esse medo. Tem que vencer esse gigante aí. E eu tenho certeza, se esse gigante aí cair por terra, a igreja, não estou falando aqui, estou falando da igreja como um todo. A igreja ela vai dar um salto que vai ser assim, ó, violento. A igreja vai multiplicar na terra. Porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. A igreja de Jesus tem apanhado para o diabo por causa desse medo. Essa dificuldade de se abrir, de contar uma opinião, às vezes até
um medo, entre aspas, saudável, né? Eu não quero machucar a Thaisa. Deus que me livre de ferir a Thaisa. Eu não quero. Alguém aqui quer ferir alguém? Alguém aqui quer machucar alguém? Aí eu fico guardando, não vou falar isso pra Thaisa, porque vai que ela fica magoada comigo, e aí eu guardo. Só que às vezes aquilo que eu estou guardando ia ser a cura para Thaisa. Ia ser uma coisa que ela precisava ouvir para ela crescer como ser humano. Aquilo vai ser algo, no mínimo, vai levar ela a enxergar de uma outra forma. Mas aí eu fico guardando. Eu sei que tem pessoas aqui que não tem esse problema. Tem gente aqui que é direta já, né? Né, Zilda? Tem gente que... A minha mãe é assim, né, pastora Mena? Minha mãe não guarda nada. O que ela tem para falar, ela fala. Esse tipo de pessoa nunca vai ficar doente. Esse tipo de pessoa nunca vai adoecer, nunca vai ter depressão, nunca. Porque ela tem alguma coisa, ela resolve, é na hora, não fica. É como diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a tua ira, né? Então, ela resolve. Então tem gente que é assim. Glória a Deus que tem pessoas assim no nosso meio. Esse tipo de pessoa nunca fica doente, mas também machuca um monte de gente. Porque às vezes fala antes da hora, né? E a gente também precisa aprender a falar as coisas na hora certa. Mas a verdade é que eu tenho que falar. Eu preciso aprender a falar. Sem medo, né? Sem medo. Se a outra pessoa ficar magoada, ela vai ter que exercitar o perdão. Né? E o perdão está escrito na Bíblia, que é 70 vezes 7. Não, é sempre, né? Sempre, sempre. Não tem como ser cristão e não praticar o perdão. Né? Eu vou ter que praticar o perdão sempre, 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 sempre até a volta de Jesus. Então, é importante que a gente aprenda a vencer esse gigante e realmente desabafar. Né? E para quem não tem muito controle e fala demais, então só peça a Deus que dê a direção e a sabedoria para falar as coisas na hora certa. Né? Mas precisa ser falado. Né? Precisa ser falado. Eu preciso abrir meu coração. Amém? Quantos recebem essa palavra?